Nós estamos entrando hoje até 1º de outubro numa campanha sobre o arrependimento. Então, os nossos cultos, as nossas células, os nossos discipulados, estamos conversando sobre isso. No dia 1º de outubro, nós comemoraremos o Yom Kippur e teremos aqui uma série de atividades para que a gente possa entrar nesse movimento. Será um momento onde o Brasil vai ter oportunidade, cada um de nós também teremos a oportunidade de aprender sobre arrependimento e viver arrependimento. O Brasil precisa de um arrependimento não apenas coletivo, mas individual, amém? O avivamento, o arrependimento, ele começa dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Muitas vezes nós esperamos que Deus fará algo no coletivo, mas o que eu tenho entendido é que Deus começa algo no individual, para que então o coletivo seja ativado. Você concorda comigo nisso? Então nós queremos nesses dias conversar um pouquinho sobre isso, e eu tenho certeza de que grandes coisas o Senhor fará. E eu quero começar, eu não passei para o pessoal aí da mídia, mas eu quero abrir em Marcos 1, versículo 15, que diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creiam nas boas novas. Então aqui o Evangelho de Marcos resume de forma objetiva a mensagem de Jesus no início do seu ministério. E aí, diferente do que a gente vê em Mateus, Marcos apresenta o anúncio de Jesus de uma forma muito direta. E hoje a nossa mensagem vai ser muito direta, um pouco diferente do que eu estou acostumada a pregar. Mas ele diz, o tempo chegou, é chegado o tempo que o reino de Deus precisa ser estabelecido, é chegado o tempo que algo precisa acontecer, e é chegado o tempo que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, se arrepender da nossa forma vã de viver, se arrepender da nossa forma leviana de viver. E essa palavra aqui, tempo, é kairos, que significa o tempo oportuno, o tempo designado por Deus. E eu quero dizer, Sara Recreio, o tempo kairos, o tempo de Deus, é hoje, o tempo de transformação na tua vida, amém? Nós não podemos mais viver um evangelho da boca para fora, um evangelho barato, um evangelho das mídias sociais. Precisamos viver um evangelho de transformação. E é sobre isso que fala arrependimento. Então, o reino, ele não é algo geográfico, ele não é político, mas ele é espiritual. O reino de Deus, ele começa sendo estabelecido dentro do seu coração, quando a sua forma de lidar com as coisas, com as pessoas, começa a ser transformado. E arrepender-se fala que nós precisamos olhar de uma forma diferente. E eu quero dizer para você, o arrependimento é um presente que Deus nos dá. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. Arrependimento, ele traz perdão, ele traz restauração, ele traz vida nova. E falar de arrependimento, numa geração que está muito emotiva, às vezes é um pouco difícil. Porque arrependimento não é emoção. Fala assim comigo, arrependimento não é emoção. A gente pode chorar, a gente sente peso na consciência quando a gente faz alguma coisa errada, A gente até promete que a gente vai mudar, Com certeza algumas pessoas todo domingo fazem uma promessa para segundas-feiras. Amanhã eu entro de dieta, amanhã eu não vou comer doce, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã eu vou resolver aquele problema. E quantas promessas nós fazemos baseada na nossa emoção, mas que não acontece uma mudança verdadeira. E eu tenho falado aqui, tenho conversado com o pessoal da minha célula, Deus está chamando para que a gente seja de verdade. Sabe, chega de uma geração que vive em cima do muro. Chega de uma geração que dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra. Deus está chamando você para ser de verdade. Eu não sei quantos de vocês sentem, mas eu tenho sentido esse clamor no meu coração. O Senhor nos chamou para sermos de verdade, casamentos de verdade, criar os nossos filhos de verdade, homem de Deus de verdade. Muitas vezes nós ficamos presos nessas promessas. E a Bíblia mostra que existe uma diferença muito clara entre o remorso e o arrependimento verdadeiro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele escreve uma carta muito dura, confrontando a igreja de Corinto. E eles ficaram entristecidos. Mas é uma coisa importante aqui a gente entender, em vez de eles ficarem paralisados, ou que essa tristeza levasse eles apenas a um lamento, a um murmúrio, a uma reclamação, a um momento de tristeza. Aqui Paulo fala que levou a uma mudança de vida. E isso que o arrependimento precisa. Arrependimento é mudança de vida. Fala assim comigo, mudança de vida.
Que área da sua vida hoje o Senhor precisa mudar? Eu quero hoje, no final, nós vamos fazer uma ministração. Eu quero que você hoje pare, não para pensar no seu marido, na sua esposa, no colega que está do seu lado, na vida dos seus filhos, ou na vida do líder, ou na vida, não. Eu quero que você pense em você. Em que área da tua vida hoje o Espírito Santo precisa te tocar para que você leve a uma mudança de vida? E eu quero te dizer uma coisa, mudança de vida não é uma mudança porque você vai ganhar coisas melhores, porque você vai ter mais benefícios. A gente muda porque a gente ama o Senhor. A gente muda porque a gente quer viver em santidade pelo Senhor. E a gente ama porque a gente quer agradar a Deus. Muitos de nós estamos vindo de pregações de graça. E é interessante que, outro dia eu escutei um pastor falando assim, que graça barata é essa que a gente tem pregado? A graça que pode tudo. Você foi salvo pela graça. Não tem problema, querido. Mas eu amo tanto meu Pai, eu recebo tanto dessa graça que eu quero agradar a Deus. E a Bíblia fala que sem santidade você não vai ver o Senhor. Então é muito importante a gente entender que o arrependimento, ele vem trazer para você uma oportunidade de uma mudança verdadeira. Uma mudança verdadeira. Ontem nós ministramos aqui, eu e minha mãe, um workshop sobre perdão, que foi sensacional. E nós tivemos um testemunho muito interessante. Uma bispa, a bispa Vanete, entrou no online, e aí o pessoal colocou ela aqui no telão. E ela compartilhou que a mãe e o pai dela tiveram 15 filhos. Uma vida de uma família muito violenta, muito agressiva. E ela falava que era de muita pancadaria, foi a expressão que ela usou. E ela disse então que depois que ela se converteu ao Senhor, o maior desejo dela era dar um abraço no pai dela. E ela falou, Espírito Santo, o Senhor vai me ajudar a abraçar o meu pai. Ela nunca tinha recebido um abraço do pai. E ela disse que então um dia ela viu o pai entre uma casa e outra, dentro do terreno da família, e tinha uma mureta que dividia. E o Espírito Santo falou para ela, vai lá, abraça o seu pai. E ela disse, como é que eu vou abraçar meu pai? Vai lá, abraça o seu pai. E aí ela disse que foi por obediência ao Espírito Santo e deu um abraço nele e saiu correndo. Muitas vezes assim somos nós, né? O Espírito Santo manda a gente falar alguma coisa, mas a gente tem medo de não estar certo, a gente sai correndo. E aí, ela disse que saiu correndo. E quando ela olhou, se escondeu atrás de uma pilastra na casa, ela viu que o pai estava chorando. E depois o pai compartilhou que aquele foi o melhor abraço da vida dele. E compartilhou também que aquilo ali quebrou um ciclo. Quebrou um ciclo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se arrepender é quebrar ciclos. Que vem vindo de geração após geração. Sabe, de morte, de divórcio, de casamentos ruins, de pecado, de pecado sexual, de pecado financeiro. Então quando você se levanta, querido, você não está apenas quebrando. E ela falou que viveu 9 anos depois com um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que abraçava. E que todos os filhos puderam experimentar um novo pai. E hoje, estudando sobre essa palavra, eu lembrei desse testemunho dela e falei, caramba, nos arrepender é a grande oportunidade que a gente tem, que você tem, de quebrar um ciclo. Porque quando você se arrepende, você transforma a forma como você age e reage. E arrependimento é transformação. Então, em 2 Coríntios 7, versículo 10, Paulo diz o seguinte... Pois a tristeza que vem de Deus resulta em arrependimento que leva à salvação. E não há arrependimento nisso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E esse é o ponto central. O arrependimento que vem de Deus, ele muda a sua vida, ele muda o ciclo, ele muda um posicionamento. Mas o arrependimento que vem do mundo é esse remorso, essa tristeza. E eu quero te dizer uma coisa, não é fácil se arrepender. Sabe por quê? Porque até aquelas coisas ruins que a gente faz, a gente tem ganhos. Até aquelas coisas ruins que a gente faz, a gente gosta. Leva a gente para um lugar de prazer, leva a gente para um lugar de status, leva a gente para um lugar de novas possibilidades. Mas o arrependimento que vem de Deus, ele gera vida, perdão e transformação total. E é esse arrependimento que eu quero conversar com vocês hoje. No Antigo Testamento, a palavra usada para arrependimento é chavu, S-H-U-V, não sei como fala. Que significa voltar atrás, retornar. É como se alguém estivesse andando numa direção errada e decide voltar para o caminho certo.
Isaías 55, 7 apresenta essa palavra, que diz assim, que os perversos mudem sua conduta. Eu vou falar bem rápido alguns versículos, porque eu separei vários. Que os perversos mudem sua conduta e afastem de seus pensamentos maus. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia. Voltem-se para Deus, pois Ele perdoará generosamente. Já no Novo Testamento, a palavra é metanoia, que significa mudança de mente e de direção. Não é apenas sentir tristeza, mas mudar a forma como você pensa e como você age. E olha só que coisa interessante. Aqui, em Isaías fala que quando você volta para o Senhor, você não encontra condenação, você encontra misericórdia e perdão. Então, queridos, não tenha medo de se arrepender. Sabe, muitas pessoas, eu estava compartilhando ontem, que eu encontrei, esses dias eu estava no estacionamento do Recreio Shopping, e aí me dei de cara com uma pessoa que eu não via há muitos anos. E aí a gente foi ali, subiu pelo elevador juntas, e estávamos indo, coincidentemente, para o mesmo lugar. E aí eu vim conversando com ela, e no final ela apertou a minha mão, olhou bem dentro dos meus olhos, e ela falou assim, eu não tive coragem de voltar, porque eu tive medo do que a igreja ia pensar de mim. E aí meu coração ficou tão chateado sobre aquilo, porque eu falei, como uma pessoa sai da presença de Deus e não volta, porque tem medo de não receber perdão e misericórdia. E aí eu abracei ela e pude falar, querida, nós amamos você do jeito que você está, do jeito que você está, do jeito que você veio, do jeito que você quer ficar. E Deus também, porque Deus não é um Deus punitivo, e muitas vezes nós temos medo de nos arrepender, porque temos medo da punição. Mas eu quero te dizer aqui, Isaías afirma, voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia de vocês. Voltem-se para o Senhor, pois Ele perdoará generosamente. O perdão de Deus é generoso, amém? Você pode receber? Eu recebo esse perdão generoso de Deus. Querido, sabe por quê? Nós não podemos ter medo de nos arrepender, porque o arrependimento sempre vai te levar para um lugar melhor. Sempre vai te levar para um lugar de cumprir o propósito de Deus. O arrependimento sempre vai te levar para um lugar de paz. Porque o pecado tira a tua paz. Os maus comportamentos, as más conversações tiram a nossa paz. E muitas vezes a gente se acostuma a viver num lugar de conflito, de confusão. Mas a Bíblia diz que Deus quer te levar para um lugar de paz. Agora a paz custa um preço. O preço do arrependimento. De uma forma mais simples, arrepender é dar meia volta. É sair do lugar do pecado e voltar para Deus. E eu quero te dizer mais uma vez, muitos de nós confundimos arrependimento com emoção. A pessoa chora, sente culpa, mas não há mudança de vida. O exemplo disso está lá em Mateus 27, versículos de 3 a 5, que conta a história de Judas Iscariote. Judas, que havia traído Jesus, quando viu que tinha sido condenado, sentiu remorso. E devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa, responderam eles, isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Judas sentiu remorso, mas não buscou o perdão de Deus, seu fim foi a morte. Qual é o resultado do pecado, senão morte? Assim como Judas, nós temos a grande oportunidade de descobrirmos o caminho certo, mas muitas vezes temos descoberto o caminho da morte. Morte dos nossos relacionamentos, morte do nosso casamento, morte dos nossos sonhos, morte dos nossos projetos. Mas hoje o Senhor quer te dizer, vamos voltar, volte ao caminho, volte ao caminho, volte ao caminho, caminho de vida, ao caminho de perseverança. E querido, eu quero dizer uma coisa para você. Vencer pecados e hábitos na nossa vida não é uma mudança automática. Por isso que nós desistimos ao longo do caminho. Mudança significa que você vai ter que empenhar uma força muito grande em mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos, mudar as suas ações e mudar os seus hábitos. Então muitos de nós já desistimos. Quantos sonhos, projetos o Senhor colocou no teu coração, mas por você ter visto que o preço era alto demais, você desistiu. Mas que nesses dias de arrependimento, em nome de Jesus, você volte. Sabe, se o Senhor colocou sonhos no teu coração, projetos no teu coração, não desista. Não desista até ver que ele aconteça. Não desista até que o Senhor faça. Não desista.
Porque arrependimento também fala de um processo de transformação. Nós temos agora um outro exemplo que fala lá em Lucas 22:62, de Pedro. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aí depois João conta a história. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esse? Ele disse: sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. E disse: Senhor, o Senhor sabe tudo, sabe que eu amo. Pedro chorou. Então ele continuou. Jesus disse então: alimente as minhas ovelhas. Pedro chorou, mas buscou Jesus e foi restaurado. Essa é a diferença. Todos nós vamos errar. Amém? Misericórdia, né? Ontem eu estava falando aqui no curso do perdão que a gente vai conjugar o eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, várias vezes na vida. Várias vezes na vida. A diferença está em que você faz com o erro. A diferença está em você permanecer no erro ou você buscar em Jesus, no seu relacionamento com Ele, buscar ajuda para que você possa vencer o erro. E aqui a Bíblia diz que Pedro, ele chorou, mas ele buscou e ele foi restaurado. Então essa é a grande diferença entre aquele que fica cheio de remorso, cheio de emoção, e aquele que busca arrependimento. E queridos, o arrependimento ele abre a porta para o perdão. Não tem como receber perdão se você não confessa os seus pecados. 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele é fiel. Ele é justo. Ele é bom. Querido, em nome de Jesus, jovens que estão aqui, em nome de Jesus, quando vocês errarem, Jesus é o lugar que você tem que ir. Sabe um lugar que Satanás quer que você vá? Um lugar de acusação, de culpa, de medo. Mas é o lugar errado. Esse lugar não gera nada. Esse lugar só gera mais peso. Mas é a cruz que nós devemos ir. Na cruz existe perdão. Na cruz existe restauração. O arrependimento não é apenas para quem nunca conheceu Jesus. Não. Mas é para aqueles que decidem caminhar com Ele. Eu decidi caminhar com Jesus, e você? Sabe, Jesus, Ele traz para nós esse tempo todo, esse lugar de amor e de graça, mesmo nos piores momentos da nossa vida. Sabe uma coisa interessante? A mulher hemorrágica, ela tinha uma fé no coração. A Bíblia fala que ela já tinha gastado todos os recursos dela, tudo que ela tinha, todos os médicos, tudo que a ciência poderia. Mas então ela fala: se eu apenas te tocar, eu vou ser curada. Ela sabia que naquele lugar ela teria cura. Assim temos que ser nós no dia de hoje. Senhor Jesus, está difícil, eu não estou conseguindo com as minhas próprias forças. Mas se eu te tocar, eu sei que eu serei restaurado, perdoado. Então, queridos, em nome de Jesus, esses dias é uma lembrança para você que se arrepender é o único caminho. Se arrepender é o caminho de quem conhece Jesus. É o caminho do perdão. Deus não apenas te perdoa, mas a Bíblia fala que Ele apaga. Ele tira toda a culpa. A Bíblia diz que Ele joga os teus pecados no mar do esquecimento. Só que a gente adora ir lá pegar, né? A gente encontra o mar do esquecimento, gente. Já reparou isso? Que você encontra o mar do esquecimento, Ele fala: já te perdoei, mas você vai lá de vez em quando. Isso para mim é a dificuldade de viver na graça, de viver a falta do perdão. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Né? Tem uma música do Kleber Lucas que fala: eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Só que nós temos essa dificuldade de aceitar esse perdão total. Então, querido, se perdoa. Né? Recebe o perdão de Deus, se perdoa. Isso é muito importante para que você encontre também o caminho do arrependimento.
Culpa não te leva a lugar nenhum. A culpa te paralisa, a culpa bloqueia você de experimentar a graça e a misericórdia e o perdão de Deus. E existe mais uma coisa sobre arrependimento. O que pode, a única coisa que pode ficar entre você e Deus? O pecado. Então o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. É como um muro que nos separa da presença de Deus. E muitas vezes a gente tenta pelas nossas próprias forças. Mas nós estamos cheios de pecado. Isaías 59:2 diz: são os seus pecados que o separam de Deus. Por causa dele, ele se afastou e já não os ouvirá. Mas é o arrependimento que remove essa barreira e te reconecta com Deus. É o arrependimento que te leva a se reconectar com a graça de Jesus, com a graça de Deus. E aí Salmos 32, versículos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja vida é totalmente sincera. Quando nos arrependemos, a alegria da salvação é restaurada e podemos experimentar o amor verdadeiro da presença de Deus. Eu não sei qual área da tua vida hoje você precisa se arrepender. Eu não sei qual área da tua vida hoje Deus não tem tido liberdade de agir. Sabe uma das coisas? O arrependimento ele não acontece se você não desenvolve um coração ensinável. O arrependimento é para quem quer desenvolver um coração ensinável. Sabe por quê? Porque, querido, a gente peca todo dia, sim ou não? Então você vai ter que se arrepender todo dia, não é verdade? E aí, qual é a diferença de um dia para o outro? Para você não cair no mesmo pecado, na mesma tentação, no mesmo problema. Um coração que quer aprender com Deus. Então hoje, a cada lugar da tua vida que você descobrir que você precisa se arrepender, precisa abrir uma grande janela de oportunidade de aprendizado. Se eu estou errando nisso aqui, é porque eu não sei o suficiente sobre Deus nessa área da minha vida. Se eu estou errando isso aqui, significa que eu preciso aprender coisas que eu ainda não sei. Então nós precisamos entender que o arrependimento, além de desenvolver em nós a alegria da salvação, precisa desenvolver em nós um coração ensinável. O arrependimento é transformação, não é sentimento barato. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus voltar e ele for separar o joio do trigo, muitos que ficaram sentados anos na igreja vão ouvir: quem é você? Eu não te conheço. Porque quisemos viver o Deus do prazer, o Deus dos momentos bons, o Deus, mas não o verdadeiro Deus do arrependimento. Arrependimento fala que você decide que você quer transformação total e real. Eu orando sobre isso hoje, eu falei: meu Deus, arrependimento é para gente corajosa. Arrependimento é para quem não quer mais viver no pecado. Querido, cuidado quem você tem ouvido sobre Deus. Que tipo de evangelho você tem ouvido? Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho baseado no arrependa-se pelos seus pecados e volte-se para o Senhor. Atos 3,19 diz: agora arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, e assim vem o tempo de descanso da parte do Senhor. Pedro pregou isso logo após um milagre que aconteceu no templo. Ele mostra que o arrependimento não traz apenas o perdão, mas refrigério, paz, transformação. Qual área da tua vida você não anda com paz? Qual área da tua vida parece que você fica andando em círculos? Esse é o momento de você gerar novos frutos, porque o arrependimento ele gera frutos visíveis. Qual área da tua vida você não tem colhido fruto algum? Isso significa que você precisa de arrependimento nessa área, porque a Bíblia disse que em Mateus 3:8, demonstrem por suas ações que se arrependeram e voltaram para Deus. As suas ações são os seus frutos, aquilo que as pessoas podem ver. Então, o arrependimento precisa gerar esses frutos visíveis.
não é apenas algo interior ou algo que só você sabe. As pessoas, quando tocarem os seus frutos, será que eles têm gosto de Jesus ou eles têm gosto de coisa do mundo? Os seus comportamentos, as músicas que você escuta, os seus posicionamentos, a sua casa, o ambiente dos seus relacionamentos. Será que tem gosto de Jesus? A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. E eu quero chamar já o louvor aqui, porque eu quero gastar mais tempo ministrando. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele tinha enriquecido de forma injusta. Mas então, quando ele encontra Jesus, ele decide que ele precisa mudar. Lucas 19, versículos 8 e 9, diz: então, enquanto isso, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: darei metade de minha riqueza aos pobres, Senhor, e se roubei alguém em seus impostos, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus respondeu: a salvação hoje entrou nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Então, arrependimento genuíno se prova com mudança de caráter, com atitudes, com justiça, com frutos visíveis. Eu nunca me esqueço dessa pregação que eu ouvi um dia. Os meus frutos, as minhas ações precisam ter gosto de Jesus. E elas só vão ter gosto de Jesus quando você encontrar o verdadeiro arrependimento. Quando você encontrar o verdadeiro arrependimento. E Jesus deixa muito claro que não existe salvação se não tem arrependimento. Você vai receber agora um papelzinho. Nesse papel ninguém vai ler, é entre você e Deus. Você vai escrever que áreas da tua vida hoje você precisa encontrar arrependimento. Às vezes, hoje o Espírito Santo falou comigo que algumas pessoas ainda carregam culpas por erros do passado. Algumas pessoas ainda carregam acusações porque erraram com você. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, é tempo de se arrepender. Se arrepender dos seus erros. Se arrepender de ter carregado essa mágoa. Quantas mágoas a gente carrega. Quantos pesos a gente carrega por falta de perdão. Mas o arrependimento genuíno te leva a um lugar de receber o perdão e de dar perdão. Que áreas da tua vida você não tem visto frutos? Se você não tem caneta também, os nossos colaboradores podem te emprestar uma caneta. Depois pedir para você que no final você possa devolver. Mas a boa notícia de hoje, e a boa notícia desses dias que nós estaremos orando, jejuando sobre arrependimento, um grande arrependimento, é que em Deus sempre existe uma chance de você voltar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sempre existe. Não importa o tamanho do problema, o tamanho do pecado. E querido, meu querido, se a igreja não manifestar misericórdia sobre você, Deus manifesta. Se o seu irmão continuar te acusando, te condenando, lembra, Deus não te condena. Mas para isso você precisa se arrepender. Se arrepender, voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, voltar ao encontro do perdão e da restauração, e desejar profundamente ser transformado. Porque não existe verdadeiro arrependimento sem transformação. Porque não é algo interior, mas é algo que precisa ser visível. E nós vamos cantar essa canção enquanto você escreve nesse papel. Usa frente e verso, se precisar pega outro papel, não tem problema. O bispo hoje de manhã disse que ficou pequenininho demais, para tanta coisa que a gente tem que se arrepender. Se arrependa dos seus pensamentos pecaminosos, se arrependa dos seus sentimentos. Se arrependa. Para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem não
de vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu quero que fique em pé apenas alguém que está inconformado e quer dar um basta em algumas áreas da tua vida. Basta de sentir isso, basta de agir isso, basta de ficar distante do Senhor. Se você quer dar um basta, se levante agora. Arrependimento é dar um basta. Senhor Deus, até agora eu fiz, mas eu não quero mais fazer. E hoje eu dou um basta. Hoje eu dou um basta nesses meus comportamentos. Hoje eu dou um basta nesses meus pensamentos, nesses meus sentimentos. Ponto final. A gente precisa se arrepender, querido. Porque a gente muitas vezes tem lutado com as nossas próprias forças. E a gente tem se cansado. E a gente tem achado que é porque Deus não tem feito. A gente precisa se arrepender, sabe, de não liberar perdão para os nossos irmãos. A gente precisa se arrepender, sabe, de muitas vezes tornar a nossa casa um lugar difícil, um lugar de inimizade, não um lugar de paz. A gente precisa se arrepender porque nós levantamos altares para as nossas mágoas, para as nossas dores. A gente precisa se arrepender de pecados que têm nos distanciado do Senhor. E se você quiser vir até o altar, enquanto nós cantamos de novo essa música, eu quero te desafiar a vir declarando: Deus, basta na minha vida. E traz seu papel, que nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Mas mesmo assim, amor.